Na serralheria trava-se um diálogo entre artista, serralheiro e obra. Afinal, são posições diferentes, olhares diferentes para o mesmo objeto. É uma sintonização de ações distintas para a construção de um objeto com um discurso já existente. Por quê? O serralheiro ele vê a grade como um objeto reaproveitado, que antes foi moldado por sua imaginação e agora precisa ser novamente remontado, sendo que nesse processo, muitas vezes contra sua vontade, ele precisa às vezes destruir boa parte do que antes ele construíra. O seu papel nesse processo torna-se essencial. Foram pelas suas mãos que foram construídos e novamente serão reconstruídos. Entretanto, esse processo ele deve ser mediado pelo olhar do propositor. E por sua vez, ele não tem o mesmo poder sobre a matéria, mas sim sobre seus signos. E aí cabe ao artista buscar harmonia visual e conceitual sobre os supostos achados. O vídeo feito por um componente da equipe do artista mostra o trabalho das mais de 18 instalações. E é uma bolsa onde eu pude trabalhar durante 6 meses num processo de criação, de experimentação. E a exposição ela é o resultado disso, né? De todos esses 6 meses de bastante trabalho. E foi um trabalho bastante externo, né? Trabalhei todos esses 6 meses na rua. Por que a grade? Eu trabalho com a grade porque existe para mim uma simbologia, uma significação muito grande nesse objeto. É um objeto que ele divide espaços, que ele horas ele é uma fronteira, ele é algo que é incisivo, né, na vida das pessoas. Divide esses dois espaços, sempre você nunca sabe de que lado você está, na verdade, da grade, né? E em cima dessa reflexão, eu busquei experimentar muitas coisas. Inclusive, é experimentado outros pedaços, ou outros pedaços de ferro, de sucata, também de desuso, que passa a ter uma significação maior. Então, eu uso a grade, mais outro pedaço de ferro, que foram recolhidos em ferro-velhos, em serralherias, e aí a gente levou para um galpão, o galpão do Félix, que foi meu parceiro durante todo o processo da bolsa, o Félix Evandro, e a gente anexou os 2 objetos e transforma ele em um novo objeto. Então, o objeto que nem é mais a grade e também nem é mais uma placa ou um pedaço de ferro qualquer, ele passa a ter uma nova identidade, e uma identidade que está se formando com o olhar, de acordo com o olhar do seu espectador. Bino teve apoio de uma bolsa de criação e experimentação da Casa de Artes, antigo IAP. Ele definiu bem o termo deterioração, tanto nas peças quanto nos textos que acompanham toda a exposição. A palavra deterioração, que deu início ao projeto, disse o seguinte: deter, ou seja, pausar, né, a ação do tempo, mas que também é uma nova ação, uma ação agora do artista, que meio que paralisa nessa a temporalidade da corrosão e da oxidação. Esse é só o começo do trabalho com as grades, porque eu fiz um início primeiro com as grades numa residência artística lá no galpão, com um botelho, onde eu já usava a grade como um stencil, com grafite. E aí eu resolvi reescrever o projeto, aliás, escrever o projeto e mandar para o IAP, só que era com essa intenção, de experimentar com ferro com ferro, porque tem toda uma poética num lugar onde a gente trabalha com ferro, onde um dos nossos ciclos econômicos é o ferro, é o minério, né? Então, tem uma potência aqui trabalhar com isso, né? Experimentar. A exposição está aberta ao público em horário comercial de segunda a sexta-feira. A visitação vai até dia 6 de janeiro, está aberta no horário comercial, assim, então podem visitar a escola, quem os interessados, né, que gostarem do trabalho de arte. E se de repente quiserem que eu esteja aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo, é só a gente agendar com a IEDA, aqui mesmo pela galeria,